Esse aqui, que está à esquerda de vocês, é o John Austin, ok? John Austin, ele que foi já ali do século XIX, e aí você tem o Hart, que já é daqui do século XX, ok? Ambos, eles tratam justamente da questão do positivismo jurídico. Aqui a gente vai ver, e ambos são ingleses também, tá? Outra coincidência entre ambos também, que eles fazem parte de um tipo de filosofia que é chamada filosofia analítica, que eu vou explicar quando a gente estiver falando do John Austin, ok? Então, para a gente pensar, para a gente começar a estudar o positivismo jurídico, a gente vai ver primeiro como foi que ele nasceu, de que necessidade, né, de que observação da sociedade em relação à produção de regras, em relação da relação entre essas regras, a aplicação dessas regras, a obediência a essas regras. Como foi, então, que esse positivismo jurídico, ele nasceu, como ele foi proposto pelo Austin, e depois, como, quando, então, você está vivendo um tipo de sociedade, que já é uma sociedade pós-guerra, uma sociedade que você já tem ali aquele estado de bem-estar social ali naquela Europa Ocidental ali muito bem estabelecido, né, com a população tendo acesso a bens sociais como saúde, educação, assistência, tá? Tudo isso ali muito bem estabelecido, né? E aí há uma confiança muito grande nas instituições sociais, há uma confiança muito grande na democracia, há uma confiança muito grande também na própria questão do direito, né? Na própria questão da justiça, ok? Enquanto ali essas instituições jurídicas que a gente tem, ok? Então, o Hart está vivendo justamente o que a gente chama ali do apogeu do positivismo jurídico, tá? Em que a gente está nesse momento ali da plena confiança ali nas instituições e no funcionamento do direito enquanto um sistema de regras, tá? Que consegue dar uma resposta, tá? Para o que a sociedade ela precisa, para dizer como é que a sociedade funciona. Então, o positivismo jurídico estava funcionando ali naquela época, naquela década ali de 60, ali a pleno vapor, ok? Então, a gente vai fazer uma contraposição aí desses dois, porque o Hart, ele vai criticar o Austin pela maneira como o Austin coloca o direito, ok? Só que aí o Hart, ele também vai ter embate, como eu falei para vocês, com o Fuller, ok? Sucedendo o Hart, o Dworkin vai fazer muitas críticas ao Hart, ok? E aí a gente vai vendo, então, como essa teoria do direito, ela vai caminhando, ok? Ao longo da história, tá? E aí aqui falar um pouquinho, então, dessa vida e obra desses dois, o John Austin e o Hart, tá? Como eu falei para vocês, o Hart está aqui, ó, ele vivenciou aqui mais esse século XIX, nasceu no finzinho do século XVIII, está ali no século XIX, tá? Foi ali que ele criou, então, toda a sua teoria do direito, pautado naquilo que ele observava, tá? E o Hart aqui já no século XX. Então, o Austin ele nasceu em 1790, faleceu em 1859, o Hart, já algumas décadas depois, né, nasceu em 1907 e faleceu em 1992. O Austin ele foi importante porque o Jeremy Bentham, que é um grande representante da doutrina utilitarista, né, da visão utilitarista, inclusive do direito, ele propôs criar uma universidade que pudesse ser um ambiente que se tratasse de outros saberes, bem distintos de uma sociedade inglesa, aristocrática e tudo mais, tá? E nisso, o Jeremy Bentham, ele convidou o John Austin, eles eram amigos muito próximos, convidou o John Austin para fazer parte, então, desse núcleo estruturante, né, do curso de Direito da Universidade de Londres. E aí o Austin ele aceitou e ele participou, então, dessa estrutura profissional do ensino da teoria jurídica em Londres. E ele, então, ficaria com a disciplina de filosofia jurídica e ele, para que ele se sentisse mais seguro em relação a essa questão de ministrar aulas sobre filosofia jurídica, ele resolveu se mudar para Bonn, na Alemanha, para ali ele ter contato, né, com os grandes
filósofos, a Alemanha ali é um grande berço de grandes filósofos, ali pautados principalmente naquela corrente, né, do idealismo alemão. Então, o John Austin ele foi para Bonn para poder se preparar para ministrar essa disciplina de filosofia jurídica, ok? E aí ele voltou para Londres, depois de ele ter passado um tempo se preparando, estudando Savigny, por exemplo, tá? Ele voltou para Londres, deu aulas na Universidade de Londres, começou a preparar as suas obras, elaborou algumas de suas obras, mas ele era uma pessoa assim, muito insegura, ele não tinha tanta confiança ali nos seus escritos. Tanto é que ele não se sentia à vontade para publicar. Só depois da sua morte que a sua esposa, né, a viúva, no caso a Jane, ela foi então tratar de fazer o compilado e publicar as obras do John Austin, que foi que fez com que o John Austin se tornasse conhecido. E o John Austin, por incrível que pareça, ele se tornou conhecido até muito antes do Jeremy Bentham. Tá? Justamente por conta do empenho da Jane em publicar essas obras do John Austin. Então, o Austin ele chegou a dar aulas na Universidade de Londres, só que essas aulas ele recebia muito pelo que cada aluno poderia dar, por exemplo. Tá? Então, justamente por conta de razões financeiras, né, ele desistiu depois de um tempo de dar aulas na Universidade de Londres. E aí, nisso, nessa história toda, né, o John Austin ele acabou falecendo anos depois, ok? O Hart, como eu falei para vocês, ali já século XX, o Hart, ele é aquele que fez um curso, aquele curso bem aberto, bem geralzão, tá? Lá na Universidade de Oxford. Ele fez entre 1926 e 1929, que chamam de Open Classics Scholar, tá? Onde você estudava várias áreas do saber, várias matérias assim, mais abrangentes, conhecimentos mais clássicos, como grego, latim, história antiga, filosofia antiga, mas mesmo assim, sem ter feito especificamente um curso de direito, o Hart ele conseguiu ser aprovado numa espécie de exame da OAB na época. Tá? Então, para que ele pudesse advogar, e ele queria advogar, né, ele fazia os seus estudos do direito, ele foi, então, prestou esse exame de qualificação jurídica, e em 1932 ele foi aprovado. Ele começou a trabalhar como consultor nos tribunais, começou a advogar, se saiu muito bem. Só que aí veio a Segunda Guerra e ele, querendo servir, né, a Inglaterra, ele começou a atuar no serviço de inteligência para decifrar, né, os códigos, enfim, que havia ali nessa comunicação, né, entre os nazistas. E aí ele atuou nesse serviço de inteligência militar na Segunda Guerra, e lá ele teve contato com dois grandes filósofos, assim, que são chamados de uma linguagem, né, filósofos da linguagem do senso comum, filósofos da linguagem ordinária, como eles chamam, e esses filósofos incentivaram muito ele para que ele retornasse, né, e se dedicasse à carreira acadêmica. E aí, nisso, ele acabou se tornando tutor no New College of Oxford, em 45, tá? E nisso aí ele se tornou um grande amigo de John Austin, que não é esse John Austin que viveu muitas décadas antes dele, né? Ele se tornou muito amigo de um filósofo da linguagem, tá? Chamado John Langshaw Austin, tá? E nisso, em 1952, ele se tornou professor de teoria do direito em Oxford, e foi de 52 a 69. Quem sucedeu ele nessa cadeira de teoria do direito foi o Ronald Dworkin, tá? E nesse tempo aí, teve um intervalo aí, 1956 e 1957, em que ele passou um tempo pesquisando e lecionando lá nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard. Tá? E foi um tempo também que ele começou a travar muitos embates intelectuais, como por exemplo, o Lon Fuller, né, que tem uma ideia muito do direito ligado a questões éticas, a questões morais. Tá? A principal obra
do Hart é o conceito de direito que foi publicado ali em 1961, como eu falei para vocês, nesse contexto da década de 1960. Então, olha só, para falar um pouquinho desse contexto das obras, como eu disse para vocês, como foi que surgiu, então, o positivismo jurídico a partir do John Austin? O John Austin, ele viveu numa época em que você tinha um direito que era fortemente calcado nas questões aristocráticas. Por exemplo, a questão da propriedade no direito sucessório ficava com o primogênito, ok? Ou seja, quem herdava tudo da família era o primogênito. Se você tinha uma família com 18 irmãos, 10 irmãos, só quem herdava o título, a propriedade, era o primeiro filho, né? Os outros filhos, o Austin, ele criticava muito isso, ou eles iam viver de pensão do Estado, né? Ou às custas, eles meio que travavam ali, né, a própria questão econômica, né, do Estado inglês. E ele falava muito disso, ele questionava muito isso, esse direito muito pautado ainda numa visão aristocrática em que a riqueza lá não circulava, né? E uma coisa que o Austin criticava muito também era o seguinte: era essa questão de se ter um objeto de estudos, a questão das regras, a própria questão de você ter um estudo sobre essas regras ligados à metodologia, no caso de uma metodologia positivista, vinculada à questão das ciências. Ele estava querendo trazer do âmbito das ciências naturais, né, mais especificamente para o direito, a busca de um conhecimento que pudesse trazer justamente um conhecimento seguro da realidade, e por meio do qual o direito ele pudesse funcionar e a operação desse direito pudesse se dar de uma forma segura por parte desses próprios profissionais do direito. Porque o que você percebia? Você percebia o seguinte: o Estado ele editava uma norma num dia, tempos depois ele editava essa outra norma, tá? E isso tinha uma imbricação muito grande dessas normas, desse direito, com a política, e os advogados eles ficavam meio que sem saber, mas qual é que está valendo, né? Essa lei ela vai retroagir nesses pontos, não vai retroagir nesses pontos? Como é que tudo isso vai funcionar? Tá? Então, esse contexto aí do Austin precisava de alguém que dissesse assim: epa, vamos estruturar esse aqui para que o campo de atuação profissional do jurista, principalmente do advogado, possa ficar mais fácil, né? Até mesmo para ele entender a natureza dessas regras, para ele entender, para ele também entender e até mesmo explicar como se dá a técnica de aplicação dessas regras. Ok? Então, ali, o conteúdo do direito, ele estava em mutação constante, mas, além disso, isso ainda fugia do controle dos advogados, né? Então, o Austin fala, né, que isso era o resultado de considerações políticas, né, que não podiam ser facilmente introduzidas ali no campo de conhecimento profissional dos advogados, né? Tinha muita era tudo muito obscuro, né? Que impedia, atrapalhava muito o âmbito de atuação do direito, ok? Então, ali ele fala, né? Você está um conhecimento profissional numa época de mudanças contínuas, né? Decorrente justamente dessa atividade direcionadora e legislativa do Estado, que só poderia ser unificado em torno de ideias que tratassem não sobre o conteúdo substantivo do direito, né? Não sobre o conteúdo das normas, mas sobre a forma, sobre a estrutura, tá, desse direito, ok? Então, o Austin, então, ele estava dentro desse contexto. O Hart, como eu falei para vocês, ele está num contexto totalmente diferente. Ele está num contexto em que o positivismo jurídico já se instalou como uma concepção de direito que traz para a gente justamente aquela ideia de segurança social, que nos faz confiar na norma produzida pelo Estado, nos faz confiar no próprio Estado, nas suas instituições, tá? Então, o Hart ali, ele já é daquela década de 60, no Ocidente Europeu, onde você tem ali aquela modernidade organizada, tá? Funcionando como um reloginho.
Essa modernidade organizada como é que ela é entendida, né? Justamente como esse momento de integração dos indivíduos. Ela é marcada, então, por essa integração dos indivíduos, ela é marcada pela mobilidade social, essa integração no sentido de esses indivíduos eles terem ali toda uma estrutura social a favor deles e por eles. É claro que a gente vê isso funcionando muito bem no Ocidente europeu, né? Já em países colonizados, né? Dentro de uma questão, uma visão mais ampla de um imperialismo, isso não funcionou muito bem. Mas ali no Ocidente europeu, você vê ali esses indivíduos integrados na sociedade, inclusive com a possibilidade de mobilidade social, tá? A possibilidade de mobilidade social, ela fazia parte das liberdades oferecidas por essa sociedade, ok? Então, por exemplo, é uma pessoa que, tendo acesso, mesmo sendo de uma classe inferior, mas tendo acesso à educação, tendo todo o seu mínimo existencial garantido, ela, através do seu esforço, ela pudesse, então, galgar posições sociais mais altas, ok? Então, está ligado justamente com essa questão de estabilidade, com essa questão de sucesso, tá? De uma configuração social, ok? Que seria justamente o quê? A ligação dessas liberdades com a organização das práticas. E o que seria essa organização das práticas? Seria o seguinte: a cada indivíduo, então, oferecer um lugar totalmente seguro no mundo para ele. Pensem só, gente, que época boa para se viver na Europa Ocidental nessa época, né? A cada indivíduo se oferecia um lugar totalmente seguro, a partir do qual, então, tentavam estruturar os seus campos de ação e até mesmo ampliar esse campo de ação. Vejam, então, como a base era dada ao indivíduo e ele tinha plena possibilidade, né, e igualdade de oportunidades para chegar onde ele quisesse, ok? É claro que esse período de tempo ele foi muito curto. Quando você chega, por exemplo, na Inglaterra da década de 80, você vai ter um arroxo muito grande, né? Uma crise econômica, aí você já vai ter já uma doutrina mais já neoliberal, capitaneada pela Margaret Thatcher. E aí uma coisa até interessante, o Hart, ele, justamente por essa concepção que ele tem aí, né, desse contexto que ele vivenciou e que ele abordou, né, do auge aí do positivismo jurídico, ele foi um dos que liderou o movimento para que não se concedesse o título de doutor honoris causa em direito civil para Margaret Thatcher na Universidade de Oxford. Se tinha um costume, né, de conceder esse título de doutor honoris causa, né, para o primeiro-ministro da Inglaterra, mas o Hart ele fez parte dessa campanha e foi a primeira vez que, então, não se concedeu esse título a um primeiro-ministro da Inglaterra, né? Então, aí é muito interessante a gente ver essa contextualização aí, então, das obras de Austin e Hart, tá? Agora eu vou falar para vocês de Austin, ok? E depois a gente vai ver um pouquinho sobre Hart, tá? Então, olha só, o Austin, ele vai falar de uma teoria imperativa do direito, mas que a gente já teve uma visão, né, do inicial a partir do Thomas Hobbes, né? Quando o Thomas Hobbes ele fala de uma teoria imperativa do direito a partir da figura do soberano, tá? O Austin, ele também vai ter influência de Bentham, de quem ele era um amigo muito próximo, tá? Dentro daquela visão utilitarista ali do direito, na busca, então, para alcançar a felicidade, né? O bem-estar ao maior número possível de pessoas, ok? E que a sociedade ela pudesse, assim, funcionar plenamente. Então, o Austin, tendo essas influências teóricas, né, e também querendo trazer para o direito, né, a visão, o conhecimento positivo que você já tinha ali nas ciências naturais, e até mesmo já estava caminhando ali para as ciências sociais, ele queria trazer isso para o direito. Então, o Austin aí, ele acredita nessa capacidade do conhecimento positivo,
ele trazia justamente essa verdade subjacente da estrutura política, né? Dizer como um Estado ele deve de fato ser guiado. E aí um papel muito importante que ele fala da educação, né? Que é em difundir pelo menos os aspectos fundamentais desse conhecimento para a sociedade. Então, ele faz essa ligação, né? Conhecimento positivo, o modo como a estrutura política ela deve se dar, o papel da educação com isso, para que justamente eu possa difundir esses conhecimentos para a sociedade. O Alcin, ele fala, então, de um progresso social que teria justamente essa junção, né? De um governo racional, iluminado justamente por esse conhecimento positivo, ok? Com uma população educada, tá? Essa população educada, então, ela aceitaria o que esse governo racional, então, impusesse a ela, tá? O Alcin, como eu falei para vocês, ele era muito crítico, né? Do que ele chamava de desgoverno aristocrático, tá? Só que quando ele foi para Bonn, ele viu uma elite muito diferenciada e uma relação do povo com a elite também muito diferenciada, em que elite e povo estavam muito consonantes, né? Estavam o povo acreditando muito, confiando muito nas ideias das elites ali na Alemanha. Então, o Alcin, impregnado disso, ele começou, então, de um crítico da aristocracia, ele começou a pensar, a defender uma aristocracia, mas uma aristocracia que fosse formada por elites esclarecidas, tá? E aí é nisso que ele vai romper com o Bentham e vai, então, se distanciar do Bentham. Porque o Bentham, quando ele vê que não há mais possibilidade, não há salvação para a elite, para a aristocracia inglesa, né, que tem lá seus interesses ali muito delimitados e só pensa, se vê dentro dessa bolha, né, esse elitismo ali, sem pensar nos interesses da população, o Bentham, então, fala assim, então vamos para um governo constitucional. Você tem que ter um governo do povo, tá? Tem que ter um governo constitucional. O Alcin, então, ele vai se distanciar do Bentham, porque ele vai dizer assim, não, você tem que ter uma aristocracia, até mesmo para não permitir um governo de massas, porque isso pode trazer instabilidade política. Então, você tem que ter uma aristocracia, mas que seja uma elite esclarecida, tá? Uma elite esclarecida que possa, justamente a partir do esclarecimento trazido pelo conhecimento, possa educar a população e a população, assim, poder entender e aceitar as normas que essa elite está estabelecendo. Então, o John Alcin ele já vai por aí, ok? O Alcin ele também fala o seguinte, né, que a filosofia jurídica, então, ela tem um papel único na educação social. Por quê? Porque a filosofia jurídica ela vai poder justamente trabalhar um instrumento-chave da modernidade, que seria justamente o quê? O direito positivo. E o que seria esse direito positivo, que seria o objeto de estudo da filosofia jurídica? É aquele direito posto, né? É o direito posto pelo Estado. Então, o Alcin ele diz o seguinte, a questão da teoria jurídica é o direito positivo. Esse é o objeto da teoria jurídica. E o que é esse direito positivo, o direito posto? Ele diz que é o direito criado pelos dirigentes políticos para subordinados políticos. Então, a gente já vê aí uma ideia de quê? De comando, de imperatividade, tá? Onde você tem a figura dos dirigentes e a figura dos subordinados, ok? Então, elite, esclarecida, população. E aí ele vai dizer justamente que o direito ele vai ser isso, né? Vai ser um conjunto de regras estabelecidas por dirigentes políticos. E uma coisa também muito interessante é que esse direito, enquanto um conjunto de regras estabelecida por dirigentes políticos, a lei ela vai ser justamente o comando estabelecido que ele diz que para a orientação de um ser inteligente por um ser inteligente, um outro ser inteligente, que vai exercer poder sobre ele, tá? Então, você tem ali o dirigente, um ser inteligente, ok? Que vai estabelecer comandos
para um outro ser inteligente, que vai entender e vai saber seguir racionalmente esses comandos, tá? E aí a gente vê justamente essa visão utilitarista de Austin, porque ele vê o direito da seguinte forma, a relação do direito com aliás, a partir de uma perspectiva da utilidade, né? Ele vai dizer que essa utilidade, ela vai informar tanto o dever ser, ou seja, qual seria o papel do direito aí na criação desse bom governo, como também vai ser a chave de quê? Para se demonstrar de que modo se dá essa interação social, né, que vai criando o direito, moldando o direito como ele é. Então, o direito, ao mesmo tempo que ele cria, né, uma sociedade, molda uma sociedade, ele também é criado por ela. Ok? Então, ele fala dessa questão da visão utilitarista, né, uma visão utilitarista de direito, justamente nesse sentido. Ele informa a sociedade, mas também ele vai demonstrar como essa interação social vai criando o direito. E aí, qual seria a tarefa do jurista para o Austin? É se concentrar justamente em esclarecer a natureza desse direito positivo, em esclarecer a tecnologia da direção, né, desse direito positivo. Então, dizer como é que esse direito funciona, tá? Como explicar, então, essa questão da obediência, né, das pessoas a esses comandos, tá? Então, a tarefa do jurista ela se daria nesse sentido, esclarecer, então, essa natureza e essa tecnologia, né, desse direito positivo. E aí, ele vai falar de positivismo jurídico. O John Austin ele vai falar de positivismo jurídico e ele dá duas ideias centrais para o positivismo jurídico, tá? A primeira é que ele diz o seguinte, em relação ao positivismo jurídico, que a gente pode identificar o que é o direito que está ali na sociedade sem que a gente precise emitir juízo moral sobre ele, ok? Como vinha acontecendo, né? Ele diz, não, vamos separar. A gente pode estudar muito bem essas regras aqui sem emitir nenhum juízo moral sobre elas, ou sem analisar o aspecto moral delas. Ele também vai propor uma segunda ideia central no positivismo jurídico, no sentido de dizer o seguinte, que as proposições de lei, por meio das quais afirmamos a existência dos direitos e deveres legais, elas não são, por sua própria natureza, juízos morais. Então, tratar do direito, tratar das regras, né, e a gente fazer essas proposições a respeito, não significa que nós estejamos emitindo juízos morais. Então, aí a gente já vai vendo uma coisa muito importante que o Austin ele vai inaugurar, tá? Essa distinção, né? Esse tirar o direito do âmbito da moral, o estudo das regras jurídicas do âmbito da moral, analisando essas regras jurídicas sem focar no seu conteúdo substantivo, sem focar nessa questão da sua moralidade, tá? E aí o Austin, ele, como eu falei para vocês, né? Ele é um filósofo que é de uma filosofia analítica. E como é que funciona essa filosofia analítica? É uma filosofia que analisa os termos, analisa os conceitos, tá? Então, ela tem um rigor analítico e conceitual. Por conta disso, o que o Austin ele vai fazer? Ele vai separar, então, o estudo do direito da tarefa de eu identificar esse contexto social do direito, né, na realidade ali em que ele está inserido, tá? Com esse rigor analítico e conceitual, ele também vai fazer com que o Austin ele também separe o direito da tarefa de identificar os seus efeitos constitutivos sobre essa mesma realidade. Então, separa o direito da sua contextualidade social e também os efeitos desse direito, né, dentro dessa realidade, ok? Ele se preocupa apenas com o direito em si. Okay? E aí, essa forma analítica da teoria jurídica, então, de Austin, o que vai ser? Ele discutir conceitos e, no caso, além de discutir esses conceitos, ele também estabeleceu uma análise doutrinária dos materiais jurídicos fundamentais.
Como é que vai ser, então, essa metodologia proposta pelo John Austin, tá? Como eu falei para vocês, ele vem de uma filosofia analítica que está preocupada com a valorização da clareza, precisão argumentativa, utilizando uma lógica formal e, principalmente, estabelecendo uma análise conceitual. Então, eu vou analisar o que é o conceito de direito, tá? Então, nessa obra de Austin, que ele vai buscar estabelecer um esclarecimento e uma exposição das relações entre conceitos jurídicos. Eu vou trabalhar com conceitos jurídicos. Eu vou separar aquilo que não é um conceito jurídico. E como é que ele começa a fazer isso? Primeiro, analisando o conceito em si. Por exemplo, direito, ele vai dar uma conceituação desse direito. Pega os termos que estão presentes nessa conceituação e vai analisar esses termos básicos, né? Então, segundo passo, então, as definições dos termos básicos. Depois, ele vai ver a inter-relação desses termos jurídicos básicos. Por exemplo, comando, obediência habitual, ele vai fazer análise desses dois. As relações jurídicas, né, que são ali estabelecidas, por exemplo, entre os sujeitos e o objeto, tá, dessa relação jurídica. Ele faz essa análise disso também. E também ele vai pegar, então, por último, a análise de outros conceitos não jurídicos, tá, e estabelecer, então, essa distinção entre os conceitos que são jurídicos e os conceitos que não são jurídicos, justamente para fazer essa separação, tá? Então, vejam que é muito pegando do conceito, fazendo como se eu estivesse cortando em pedaços para analisar os termos, faço análise de cada termo, depois a relação entre os termos, tá, que eu classifiquei, ok? E depois vendo o que é jurídico, né, e o que não é jurídico ali num âmbito maior em relação aos conceitos mesmos, tá? Então, para a gente ter uma visão mais clara aqui, ele vai fazer isso com o direito, tá? Então, quando ele vai fazer essa análise do conceito de direito, o conceito de direito em si, ele vai dizer, então, que o direito, ele seria o quê? Ele seria um comando emitido pelo soberano, em que você se não obedece a esse comando, a figura da sanção, tá? E esse comando aqui, ele levaria a uma obediência habitual. Então, o Austin, ele, para analisar o conceito de direito, ele identifica justamente esses 4 termos básicos: soberano, e aí o mais interessante, gente, é que esse soberano aí, ele não é um soberano, assim, que você tem a figura de um Estado constitucional. Não, tá? Esse soberano, ele emite os comandos e ele é soberano justamente porque ele não tem limitação nenhuma, tá? As regras que ele elabora são regras às quais ele não está submetido. Ele é um soberano absoluto. Então, essa figura do soberano aí, que no caso ele inclusive identifica como dirigentes políticos, né, nem com a figura do Estado, mas com os dirigentes políticos, eles não estariam submetidos às regras que eles mesmos criavam. Então, o Hart, mais lá na frente, ele vai fazer essa crítica, tá? Desse poder ilimitado aí do soberano, tá? Então, você tem aí justamente esses 4 termos básicos do conceito de direito em Austin: soberano, comando, sanção e obediência habitual. Ok, pessoal? Muito bem. E aí, o Austin, ele vai dizer, então, que o direito, ele seria o instrumento racional de governo. Então, ele parte de um pressuposto de que esses dirigentes, eles agiriam racionalmente, e o modo pelo qual eles agiriam se valeria também de um instrumento racional, que no caso seria o direito: comando, obediência, né, sanção, né, tudo isso ali presente nesse conceito de direito, ok? E ele fala que o autor de todo o direito vai ser justamente o soberano ou legislador supremo, tá? Mas identificando isso justamente com dirigentes políticos. Ele vai dizer que essa fonte de direito mais imediata vai ser a legislação.
o judiciário, ele não seria uma fonte primária do direito, né? Então, as decisões que o judiciário tomasse com base no costume ou com base no direito jurisprudencial, é considerado pelo Austin como uma fonte secundária. Isso cai muito em prova de OAB, né? Na parte de filosofia do direito. E o Austin vai dizer assim, olha, apesar de ser uma fonte, e no caso os juízes eles atuam como delegados do Estado, tá? Essa tomada de decisões por parte dos juízes, ela precisa ser acompanhada de perto. Por quê? Porque você tem que controlar decisões que podem servir arbitrárias. Então, para o controle dessas decisões arbitrárias, você tem que observar a natureza hierárquica de um sistema jurídico, né, com a figura dos tribunais de apelação e os tribunais inferiores, os tribunais de apelação fazendo um controle das decisões dos tribunais inferiores, tá? Justamente também os juízes eles têm que julgar, criar esse direito no concreto, né? Mas a partir de uma concepção, tentando buscar uma concepção daquilo que o legislador soberano ele faria diretamente naquela situação específica, tá? E também com um meio de atuação de controle dessas decisões que poderiam vir a ser arbitrárias, conselhos profissionais, como, por exemplo, a Ordem dos Advogados. Tá? Então, a censura mesmo dos organismos profissionais poderiam atuar como um controle dessas decisões arbitrárias aí dos juízes. O Hart, apesar dele fazer uma defesa, né, do direito vindo das decisões judiciais, das inovações jurídicas vindo disso, ele defende mais mesmo a codificação. Tá? Ele vai dizer que a codificação ela vai te dar a possibilidade, aí sim, de criar uma afirmação de direito de fato científica, de fato baseada em princípios, porque está sendo muito bem sistematizada. Ele é um filósofo analítico, né? Então, essas são as principais ideias do Austin, tá, pessoal? Uma frase muito conhecida do Austin aí é justamente essa, tá? Que a existência do direito, essa separação que o Austin ele fez, né, entre direito e moral. A existência do direito é uma coisa, outra é o seu mérito ou demérito. Se existe ou não é uma pergunta. Se ajusta bem ou não a um padrão aceito, já é outra pergunta, tá? Então, é justamente aí essa separação que o Austin ele faz em relação a direito e moral, tá? Agora a gente vai ver o Hart, tá? O Hart é rapidinho, são só 4 coisinhas que eu vou falar do Hart, ok? Deixa eu ver aqui, tudo bem? Então, esse foi o Austin, que a gente viu, e aí vem o Hart para criticar o Hart para criticar o Austin. Depois a gente vai ver que o Dworkin vai criticar o Hart, né? Então, olha só, o Hart, ele vai, nessa crítica que ele vai fazer para o Austin, ele vai dizer o seguinte, olha, as regras jurídicas, elas não podem ser vistas como forças externas aí agindo sobre nós. Não é aquela ideia de um comando de que vem uma coisa externa a nós e a gente não faz parte disso. O direito como algo assim, vindo de uma externalidade a qual a gente não tivesse nenhuma participação ou nenhuma possibilidade de atuar dentro desse sistema jurídico. Não, tá? O Hart ele critica isso. Então, essas regras jurídicas, ele fala, elas não devem ser vistas como forças externas agindo sobre nós, mas como os nossos recursos. Nós podemos nos valer das regras jurídicas também para atuar no mundo. Tá? O Austin ele começa por aí. E aí, então, o Hart, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar substituir, então, essas imagens de poder e violência presentes aí no pensamento jurídico por meio do Austin, né, do que ele fala sobre comando, sanção e tudo mais, por uma concepção de sistema, de regras sobre regras,
de práticas sociais informadas aí por seus próprios critérios de validade, tá? E também que se relacionam também com a questão da obrigação normativa. A gente vai ver que o Hart aí, ele procura fazer uma distinção entre o obrigado, né, ao termo ser obrigado a, tá? Ele é um filósofo também analítico. O Hart, então, ele vai dizer que as regras, elas vão, esse sistema de regras que vai informar nossa sociedade, né, elas governam, inclusive, os detentores do poder. Então, aquele soberano com S maiúsculo ilimitado do Austin, o Hart vai criticar. Ele vai dizer que, inclusive, os detentores do poder, por meio das regras que eles criam, eles mesmos estão submetidos a essas regras que eles criam, ok? Não é aquele faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, tá? Para o Hart isso valia, mas para o Hart não. Para o Hart faz o que eu mando, inclusive eu tenho que fazer o que eu mando, ok? O Hart, então, ele vai fazer uma análise desse termo comando, vê que ele é um filósofo analista, né? Ele vai analisar esse termo comando já a partir de uma outra perspectiva, criticando o Austin, tá? Ele vai dizer o seguinte, olha, a ideia de comando, ela tem que, por trás dela, ter uma ideia de autoridade. E a autoridade não é aquela questão do medo, né? Mas é aquela questão do respeito. É uma instituição que elaborou uma regra e que eu vou obedecer não por medo, mas que eu vou obedecer por respeito. E em relação a essa questão da generalidade, é que o comando que for criado por esse Estado, ele é para que valha para todos, e não só para uns ou para alguns, ok? Então, a ideia de comando em Hart aí tem esses dois aspectos envolvidos, né? Autoridade e generalidade. E aí o Austin, quando ele vai trabalhar essa questão de comando, ele ainda fala o seguinte, olha, uma coisa é você ter uma obrigação, outra coisa é você ser obrigado a fazer alguma coisa. Pensa, por exemplo, na questão de um bando de ladrões que invadem um banco e, com uma arma na cabeça, obrigam o bancário a entregar todo o dinheiro que existe, né, no caixa e nos cofres para esses ladrões. Né? Eles estão ali, eles estão impondo um comando. Né? E o bancário está com medo, ele está com medo de perder a vida. Ok? Então, ali nesse instante, ele se vê obrigado, ele é obrigado a cumprir aquele comando que os assaltantes impuseram, tá? E aí o Hart vai dizer assim, gente, qual é a diferença disso, então, para um comando emitido pelo Estado, se o Austin coloca justamente essa ideia do comando, né? Essa ideia justamente de você obedecer, senão você vai sofrer uma penalização, uma sanção por isso. O Hart vai dizer, não, a gente vai obedecer a uma regra, né, que foi criada ali pelo Estado, porque nós temos uma obrigação, né? Nós não nos sentimos obrigados, nós sentimos que nós temos uma obrigação. Isso está relacionado com a ideia de autoridade. Então, o ser obrigado não está relacionado com essa ideia de autoridade, tá? Mas ter uma obrigação, sim, está relacionado com essa ideia, ok? E aí ele fala, o Hart, que a teoria imperativa, ela não pode analisar a classe de leis que são sancionadoras e não punitivas, né? Porque o Austin, ele leva, inclusive o direito civil, ele procura muito associar com o direito penal. Ah, mas tem a previsão da sanção. Só que no direito civil, as pessoas elas não fazem as coisas pensando na sanção. Elas não fazem um contrato pensando na nulidade do contrato. Elas fazem um contrato porque elas querem empreender, porque elas querem desenvolver algum negócio, algum projeto entre elas. Isso para elas é o foco, tá? Então, o Hart diz que essa teoria imperativa do Austin, ela não consegue dar conta disso. Ele fala, olha,
no caso, leis que permitem que se faça testamentos, negócios e contratos, que desenvolvam uma série de projetos sociais que são corroborados pelo direito. Por isso que o Hart fala que o direito para a gente, ele não é visto como um comando exterior, mas como um recurso nosso, para a gente contratar com uma pessoa, celebrar um negócio com uma pessoa, elaborar um testamento, né? O direito ele é um recurso, ele não é uma imposição, né? O Hart ele fala isso. E outra coisa que o Hart fala, né, essa questão da generalidade, no sentido de que todos se submetem ao mesmo direito, inclusive aqueles que elaboraram as regras, tá? Eles falam isso, que eu já expliquei agora há pouco, ok? E aí o Hart, ele vai dizer, então, que a gente está dentro de um estado de direito, ou seja, um estado em que ele também tem, ele é limitado pelo direito. Essas regras, elas também limitam a atuação do Estado, tá? E esse Estado de Direito, ele vai requerer, portanto, o quê? Uma estrutura de regras, autoridades que apliquem essas regras e novas normas ou modos de operação aí, relativos justamente a quê? À proclamação dessas regras, ao reconhecimento da validade dessas regras e ao julgamento do significado dessas normas. Então, o Hart aí, ele vai dizer que o sistema jurídico moderno, ele seria o quê? Não só essas regras primárias que impõem um comando, tá? Mas também as chamadas regras secundárias, que são regras que vão tratar sobre outras regras, ok? Então, que regras secundárias nós teríamos? Normas de reconhecimento, que vão falar justamente sobre a existência de um direito, sobre a validade de uma regra jurídica, ok? Essa é a norma de reconhecimento. A norma de modificação, que fala da possibilidade de alteração, né, daquela regra jurídica. A norma de julgamento, que fala justamente sobre a aplicação, né, e a possibilidade de controle da aplicação dessa norma, ok? Então, você tem não só regras primárias que impõem uma obrigação diretamente, mas você tem regras cujo o conteúdo delas é justamente outras regras, ok? Então, ele fala aí justamente desse sistema aí jurídico, tá? E aí o Hart, então, ele vai afirmar que o Austin, ele não leva em conta também os processos mentais de um cidadão, né, de como ele vive dentro de um sistema jurídico estável, né? O Hart, ele faz muita associação com o jogo de xadrez, né? No jogo de xadrez, existem certas regras que uma pessoa de fora, ela olha assim, aí ela vê uma coisa assim habitual, mas ela não vê como que as pessoas que estão ali dentro daquele jogo estão pensando essas regras, né? Se por acaso um desses jogadores de xadrez, eles movimentam a rainha de uma maneira que não deve ser movimentada, né? Os outros jogadores já estabelecem aí um juízo crítico, né? Eu não movimentaria a rainha desse jeito. Isso me lembra aquela série, né? Gambito da Rainha. Eu não movimentaria a rainha desse jeito. Então, a mesma coisa com a gente que está mergulhado nesse sistema de normas. Então, nós também temos um juízo a respeito dessas normas. Então, ele fala que as pessoas elas não apenas pensam em ordens e punições, mas elas também raciocinam com regras, elas interpretam essas regras e elas também emitem juízos sobre as suas ações e as ações alheias. Elas atuam ali dentro dessas regras. Essas regras elas também operam, né, no pensamento dessas pessoas, tá? O Hart ele fala isso. Então, não é só essa questão de comando e punição, não. Aí o Hart também ele vai dizer que o fundamento de validade do direito vai ser justamente o quê? Uma regra de reconhecimento, que vai estabelecer os critérios segundo os quais uma sociedade ela vai considerar válida a existência de suas próprias normas jurídicas. Tá? Então, essa regra de reconhecimento é aquela justamente que vai estabelecer a validação das normas jurídicas que são produzidas naquele sistema, naquele ordenamento. Tá? E aí o Hart ele vai dizer que uma regra ela vai ser válida
quando ela satisfaz os critérios que estão especificados nessa regra de reconhecimento. Só que aí o Hart, ele vai chegar, não tem aquela questão da norma hipotética fundamental do Kelsen? O Hart, ele vai tentar encontrar uma explicação para isso também, né? Ele diz assim, olha, estou partindo de uma descrição, de uma análise sociológica. Então, se a gente abrir essa cadeia de validade aí, a gente vai ver que a regra de reconhecimento aí básica, a regra de reconhecimento fundamental, ela seria, no caso, o que eu estou colocando aí embaixo, né? Não, eu coloquei antes. Seria a própria, que eu coloquei aí embaixo, seria a própria questão dos princípios morais, dos valores substantivos, tá? Agora, ele fala isso não de um ponto de vista de uma análise moral, mas do ponto de vista de quem está observando através de um viés sociológico. Qual o princípio moral que aquela sociedade está pensando? Quais os valores substantivos? Essa seria a regra, né? A cadeia de validade, né? Que onde você teria aí justamente a regra fundamental, a regra de reconhecimento fundamental. Só que muita gente criticou isso do Hart, tá? Então, se for por isso, se eu observar, por exemplo, quais os princípios morais, os valores que guiavam ali uma Alemanha nazista ou apartheid na África do Sul, estava tudo bem. E nisso que vai começar o embate dele com o Fuller, muito nesse aspecto, né, da questão ética, da questão moral. Mas o Hart, ele vai falar que aí você tem a cadeia de validade dessas regras, então são regras jurídicas como instâncias formadoras, então, aí que a gente vê de uma hierarquia, só que ele chega no mesmo problema que o Kelsen, e a explicação que ele vai dar para isso é justamente a questão de quais valores estão ali guiando aquela sociedade naquele momento, tá? Então, ele fala justamente essa questão aí, no caso de um positivismo inclusivo, né? Ou soft positivismo, que é justamente essa possibilidade de que a norma de reconhecimento de um ordenamento ela incorpore como critério de validade jurídica a obediência a esses princípios morais. Ele vai dizer que são 5 truísmos sobre a humanidade que permitem formular um conteúdo mínimo das regras sociais, pressupostos, né? A vulnerabilidade humana, aqui não é a igualdade de oportunidades, mas a igualdade aproximada, no sentido de que, apesar de nós termos certas diferenças, certas condições de desigualdade, mas nós estamos basicamente no mesmo patamar, né, de condições, tá? Em termos de condição de existência, tá? Os recursos limitados, o altruísmo limitado e o entendimento limitado e a força de vontade, tá, pessoal?